Olá a todos, meu nome é Samuel Oliveira de Almeida, sou professor de matemática do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e vou apresentar o conteúdo de Introdução à Estatística. Esse conteúdo tem como objetivo revisar os conceitos trabalhados no início do ano letivo do curso de Estatística e Probabilidade do Campus Santos Dumont como auxílio para os alunos. Então, os alunos que estão há alguns meses sem aula poderão utilizar esse material para revisar os conceitos trabalhados e novos conceitos que serão apresentados. É importante realçar que esse material não tem nenhum tipo de caráter de aula, né? Ele é um material pessoal, uma apresentação pessoal minha, então ele não está sendo uma aula em caráter remoto ou à distância, apenas um auxílio para esses alunos para quando regularizar e retornar às aulas, eles possam já estar inteirados sobre os novos assuntos, né, e os assuntos e reciclar os assuntos trabalhados anteriormente. Bom, então a gente vai trabalhar com a estatística. Então a aula de hoje é uma revisão dos principais conceitos de estatística. A primeira coisa, né? O que é estatística? Né? A divisão de estatística ela segue mais ou menos duas linhas. Uma é a aprendizagem através de dados, né? Então você vai pegar, né, uma coleção de dados, você vai tratar esses dados em formas de tabela, em formas de gráfico, e você vai tirar informações com esses dados, né? Então você vai saber o que está acontecendo naquele momento. Então você vai verificar lá se, por exemplo, a cloroquina ela está fazendo um efeito durante esse período que ela está sendo aplicada. Então você vai colher os dados, as condições que esses dados foram aplicados, quais são os resultados, e você vai perceber uma certa condição em relação à variável de estudo. Bom, feito esse aprendizado, você vai ter que tomar tipos de decisões, né? Ou você vai fazer projeções futuras, né, com esses dados, tentando buscar e representar algum tipo de característica, ou então você pode tomar até certas decisões. Por exemplo, vamos através desses dados, vamos interromper o uso da cloroquina para tais pacientes. Vamos utilizar esse medicamento para outros pacientes. Esse medicamento não está tendo eficácia, não vale a pena, né, nesse momento. Enfim, né, esse é apenas um exemplo para tomada de decisões. Se a gente for buscar definição de estatística, né, a gente vai ver que ela é um ramo da matemática que trata de coleta, análise, interpretação e apresentação de massa de dados numéricos. Né? Então, basicamente, esses dois tópicos, né, colocados estão representando através dessa definição. Através dessa análise de dados, você vai tomar suas decisões. Você vai ter a parte de aprendizagem na hora de tratar esses dados. Né? Você vai conhecer sobre os resultados que você tem como concreto, né? E fazendo essa ligação entre os dois tópicos. Ainda nessa parte de definição, nós temos a estatística descritiva, que basicamente ela utiliza de tabelas e gráficos e certas medidas descritivas, e você vai, através disso, trazer algum tipo de informação. Então, você vai trabalhar com uma certa média, com a moda, né, que são medidas descritivas também, né? E você vai apresentar esses gráficos ou tabelas como uma forma de trazer de uma maneira mais sucinta, né, essa informação a público, tá? E tem a indutiva. Bom, você fez todo aquele tratamento de dados, agora é a hora de você produzir afirmações, né? Você vai pegar todos aqueles dados e vai trazer
vai utilizar dessa ferramenta da indução mesmo para fazer as suas conjecturas, né? Fazer as suas projeções futuras. E a chance de você tomar decisões corretas a partir de uma análise cuidadosa é sempre maior, né? Sempre vai aumentar as suas chances de ser bem sucedida através de uma análise científica. Então é muito importante, né, essa parte. Se a gente lembrar, né, dos conceitos básicos, né, então a gente começa, a primeira coisa quando a gente fala estatística é população. Então toda vez que você quer fazer um estudo estatístico, você quer trazer alguma coisa a respeito de uma certa população. Você está estudando alguma coisa e você quer trazer o retorno para essa população de estudo. Essa palavra população é interessante, né? Porque população, em estatística, é um pouco diferente, né? Quando a gente olha lá para a ecologia, a população ela tem a ver com a espécie. Então, a população referente a uma espécie, né? Na estatística, não. A estatística ela não tem nada a ver com ser vivo ou nada, né? Pode ser qualquer tipo de objeto, né? Sem vida. Não existe essa condição estatística. A preocupação, né, com a população é com a característica, né? Então você quer fazer um estudo sobre uma população, mas na verdade você está preocupado com uma certa característica de estudo dessa população, que a gente vai ver a definição disso um pouquinho para frente. Então, cuidado, né? População estatística, ela é bem mais geral, né? Ela basicamente a gente vai procurar trazer informações sobre um conjunto através de uma característica. Esse conjunto a gente chama de população, tá bom? Exemplos de população. Eu quero fazer um estudo sobre os moradores da cidade de Santos Dumont. Beleza. Eu sei quem que é o meu objetivo. Tem a população, quero trazer informações, eu quero trazer algum certo tipo de dado para os moradores da cidade de Santos Dumont. Claro, aí a gente vai ver que a gente vai precisar de uma característica, mas o estudo vai ser sobre o que para esses moradores, né? Então, essa informação vai aparecer daqui para frente nas nossas definições. Proteínas do corpo humano. Então, eu estou fazendo um estudo sobre certos tipos específicos de proteínas, proteínas que ajudam na resistência, né, no exercício físico, aumento de massa muscular, na nossa imunidade, né? Então, tem várias características. Então, estudo sobre proteínas. Proteínas é nossa população. Como vocês já sabem, né? Toda vez que a gente vai estudar, né, uma população, a gente não consegue estudar ela toda, né? Então a gente pega um pedaço. A gente pega um pedaço dessa população e tenta, através desse pedaço, representar uma característica geral, né, para toda essa população. Nessa amostra, é possível coletar todas as informações com todos os moradores, por exemplo, da cidade de Santos Dumont? Não. Como é que a gente vai conversar com todo mundo de Santos Dumont? A chance de a gente deixar alguém de lado é enorme, né? Então a gente nunca vai conversar com todo mundo, é muito difícil. Você fazer um censo, uma pesquisa e você atingir 100% da população. Geralmente, né, em pesquisas, não passam em torno aí de 2% da população, né? Quando a gente está falando de pessoas, moradores, um grupo de estudo. Porque isso dependendo da cidade ainda, né? 2% numa cidade muito grande seria muita coisa. E se vocês repararem, né, olhem as pesquisas sobre eleições, por exemplo. Qual que é a quantidade de amostra, mais ou menos, que é tomado, né? Geralmente, quando você olha esses dados, né, passam por faixa de 2.000, 1.800, fica nessa faixa aí. E lá no final do curso, quando nós estudarmos intervalo de confiança, essa parte mais específica da estatística, vocês vão perceber que esse número faz um sentido, né? Justamente para garantir aquela pesquisa, essa quantidade
numérica importante. Existem cuidados para tomar ao se tomar uma amostra. Se você for fazer um estudo, por exemplo, a respeito da condição social na cidade de Santos Dumont. Se você for num bairro onde tem uma classe social maior e você só pegar as informações daquele pessoal, você vai chegar com um resultado que não representa o geral da população. Se você for do mesmo jeito, se você for num dos bairros mais carentes da cidade e só pegar pessoas dali, você vai jogar, né, lá embaixo a classe social geral na sua cidade. Então você tem que tomar esse cuidado. Você precisa fazer uma tomada de amostras bem distribuída, né, em torno da sua população, tá bom? Mesmo caso das proteínas, né? Imagina você pegar todas as proteínas do corpo de uma pessoa para fazer o estudo, né? Então você está é impossível, né? Como é que geralmente é feito isso? Através de um exame de sangue. Você vai lá, recolhe lá uns 3, 5 ml de sangue e você tem muita informação naquele sangue ali. A gente sabe que essas coisas são geralmente bem distribuídas, né? Bem difusivo no corpo e ali representa de uma maneira muito bem o que acontece com o sangue, a quantidade de proteínas do nosso corpo, né? Beleza. Aí vem para aquela parte da característica, né, que eu comentei lá na população. Beleza, você vai estudar a população, mas você tem que estudar alguma coisa. E mesmo que essa população ela seja não seja uma espécie, como colocado na ecologia, ela precisa de uma característica em comum. Então você vai escolher uma característica em comum e você vai colher dados a respeito dessa característica, tá bom? Então isso a gente chama de variável. É importante, né, que essas variáveis não necessariamente você está preocupado em estudar apenas uma variável de uma certa população. Nós podemos estudar várias outras variáveis, tá? E mais para frente nós vamos ver como em alguns casos que essas variáveis, né, essas características, às vezes uma influencia na outra, né? Existe uma correlação entre essas variáveis, tá? Então no começo a gente vai trabalhar geralmente com uma estatística mais simples, trabalhando com uma variável ou com variáveis que tenham uma tendência a ser independentes, né, para apresentar os dados. Então, exemplo de variável, uma população. Eu quero estudar a idade. Eu quero ver, fazer um estudo sobre a idade das pessoas de Santos Dumont para verificar a característica da cidade. A gente viu o exemplo aí da Itália sobre a Covid, né? A população na Itália tem uma certa faixa etária muito maior, né? E isso influenciou a respeito, né? Como são os mais suscetíveis, teve uma grande mortalidade na relação à Itália. Outro exemplo, tipo sanguíneo, né? Queria estudar os tipos sanguíneos da população para verificar. Hoje é conhecido, por exemplo, que o tipo sanguíneo O negativo é um dos mais raros, né? A gente tem os dados em relação à quantidade de pessoas com esse tipo. A gente pode também falar sobre o crescimento populacional, né? Que é um tema da ecologia, por exemplo. Né? Crescimento populacional há muito tempo foi uma preocupação, né? Existem teorias falando sobre o crescimento populacional, que projetavam, né, o crescimento populacional como um crescimento geométrico. Né? O que é o crescimento geométrico? Né? É o crescimento exponencial. Né? Você tem 2, depois você tem 4, mas aí. E o próximo vai ser quanto? 8? 16? Não? Então o crescimento é muito mais rápido. 16, 32, 64. Né? Sempre dobrando ou triplicando. Né? Depende aí da sua base, né, exponencial. E em contrapartida, né, essas teorias colocavam que os recursos, em vez de crescer geometricamente, né, que é essa questão da multiplicação, esses recursos iriam crescer de maneira em formas
progressões aritméticas, né? Que seriam somando, em vez de você tem 2, depois você tem 4, depois você tem 6, depois você tem 8, depois você tem 10. Ou seja, em vez de ser uma multiplicação, uma potência, né, a gente teria somas, acréscimos dentro do crescimento. Então vocês imaginam o crescimento exponencial, a velocidade que ele cresce, que é enorme. A gente tem esses exemplos aí, as preocupações atuais com a pandemia, né? E se você for olhar o crescimento aritmético, ó, sempre somando a mesma quantidade, 2 mais 2 mais 2. Se a gente representasse isso em termos de curvas, né, você ia ver que isso o crescimento aritmético seria uma reta. E o crescimento exponencial seria uma curva, né, em formato de J, né, que o pessoal comenta muito hoje, subindo. Né? É um gráfico bem comum. Ou seja, uma hora o crescimento populacional ia extrapolar os recursos. Mas essa a gente sabe que isso não aconteceu e a gente vai ver hoje na aula um dos motivos para a gente entender por que o crescimento, esse estudo estatístico, essas projeções, esses modelos, não era bem assim, né? Beleza. Você tem as variáveis, você já tem a sua população, dessa população você já tomou a amostra, você já sabe o que você vai estudar. Agora é a hora da gente coletar as informações. Então, beleza. Então, você sabe que vai estudar a idade? Beleza, vamos coletar as idades da população, da amostra da população de Santos Dumont. Então, você vai lá dividir em grupos, cada um vai num bairro, vai numa rua, né, de acordo com algumas condições que não será abordada na aula de hoje, e vai tentar pegar esses dados de uma maneira mais aleatória possível, né? Mais aleatória possível. Então, a chance de você ter uma boa representação desses dados vai ser ótima, se você faz isso da maneira mais aleatória possível, bem distribuída. Bom, exercício para vocês. Bom, esses exercícios eles serão colocados provavelmente na volta às aulas. Então, aqueles que já quiserem coletar esses dados já podem, vocês vão poder aproveitar, tá bom? Então, esse exercício aqui, ele basicamente é verificar, olha, o que vocês sabem sobre o crescimento na cidade de Santos Dumont, né? E olha que interessante, vocês podem fazer várias analogias, né, na hora de estudar esse crescimento. Vocês estudam esse crescimento, por exemplo, vocês podem fazer outras. Vocês, depois que tentarem pegar esses dados, né, eu não sei o quão difícil eles são, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas eu acredito que esses dados sejam bem tranquilos de pegar, mas se tiver alguma complicação, a gente pode trocar por outras informações. Mas vamos lá. Imagina que você está coletando essas informações e você montou um gráfico. Lá, beleza. Ó, tal ano, tantas pessoas, tal ano, tal ano, tal ano. Agora faz um exercício de tentar contextualizar esses dados. Olha lá, o que estava acontecendo na cidade naqueles períodos, né? Qual é a situação do Brasil naquele período? O que incentivou aquele crescimento na cidade de Santos Dumont naquele período? Então, muito provavelmente, quando vocês pegarem essas informações, a gente sabe que Santos Dumont é uma cidade bem conhecida aí pela ferrovia. Então, vocês vão poder. Eu acredito, eu não conheço essa informação. Estou fazendo um chute e seria legal se vocês trouxessem essa informação para mim. E automaticamente, né, para o nosso próprio campus. Provavelmente nessa parte, né, da linha férrea, a população de Santos Dumont, nas margens, deve ter aumentado consideravelmente, né, pelo fato, né, de muitas pessoas virem trabalhar e estabelecer família na cidade com isso. Né? Então essa é uma. Provavelmente vocês vão perceber essas informações na hora de colher esses dados. Comparem isso com a Zona da Mata, né? A Zona da Mata trabalhou bastante, né? Com a ferrovia também,
Então seria interessante se vocês conseguirem essa informação. Ah, é difícil coletar dado da zona da mata. Tudo bem, tenta pegar uma outra cidade da zona da mata, se você não conseguiu. É, tenta trabalhar com o estado, provavelmente a gente vai ter informações de crescimento. Com o Brasil, no geral. Lembrando, essas informações, pessoal, não precisa ser exatamente isso que eu falei. Se vocês tentam coletar as informações sobre o crescimento populacional, mas você não precisa tentar ligar só com a história, você pode tentar verificar também com a saúde, né, as questões. Se você pegar lá um período onde a gente tinha a tuberculose como uma enorme, né, taxa de mortalidade, a gente não tinha nenhum tipo de controle. Qual que nossos doentes eram tratados, né? Eles eram isolados, apenas para não poder passar informação, doença para outras pessoas. Então, esses pequenos detalhes vai ter grande influência ou não, nessa coleta de dados, tá bom? Mas fiquem à vontade para proporem outro tipo de exercício, mas o objetivo é tentar coletar alguma informação, preferencialmente da cidade de Santos Dumont, que é a cidade onde nós estamos localizados trabalhando, tá bom? Bom, variáveis. Então, as características que nós temos. Essas características elas podem ser colocadas de duas maneiras: qualitativas. Bom, qualitativas. Você, como o nome fala, né, qualidade, né? A gente não está preocupado em representar isso em forma de números, né? A gente consegue até transformar algumas coisas qualitativas em quantitativas, mas enfim, na qualitativa a gente só está buscando um certo tipo de informação que não precisa ser geralmente o número. Isso é um pouco, vamos dizer, para estatística é um pouco complicado, porque geralmente a gente trabalha com quantitativa, por quê? Porque a gente tenta utilizar a matemática como uma ferramenta de projeção. Então a gente trata aqueles dados matematicamente e tenta tirar informações diretas com esses dados. Então as variáveis qualitativas elas são geralmente utilizadas, elas podem ser geralmente utilizadas, mas existem algumas modificações em relação a elas, tá bom? Entre as qualitativas, né? Se vocês lembram das nossas aulas, nós temos as nominais, presença de um sintoma, né? Nominais. Bom, a pessoa chega e o médico pergunta para ela, olha, quer saber lá antes de fazer a triagem sobre a Covid, né? Então o cara vai perguntar: você teve febre? A pessoa vai responder sim ou não, né? Eu tive febre, não tive febre. Isso não tem, tá vendo? Não tem nenhuma informação a mais, né? Ele vai responder sim ou não. É um nome nominal por causa disso, né? Sim ou não. Não tem muita informação através disso. Claro, né? Não tem muita informação em termos de tratamento, né? Mas na hora que estiver lá no médico, você falar sim ou não, as informações vai fazer diferença, né? Se você for apresentando, tenho febre? Sim. Dor no corpo? Sim. Né? Então, isso vai ter influência, é claro. Agora, pensa no mesmo tipo de exercício, né? Eu tenho uma dor no corpo. Pô, mas tá doendo. O quanto está doendo? Olha, tá doendo muito. Olha só, essa palavra muito, ela tem uma certa característica. Se uma pessoa fala pouco, muito e pouco, existe uma certa ordem, né? A gente pensa na palavra muito como sendo mais, né? Então, se a gente fosse relacionar com o número, né? A gente teria lá grau de gravidade da doença. O grau 5, ou seja, a pessoa está sentindo muita dor. A gente pode pegar em exemplo a escala, né? A escala Richter, né? Que é onde é medido a gravidade de um terremoto. Né? Quanto maior nessa escala, pior são as consequências, né, em geral. Só que aqui, né, lembrando, aqui não é número. Qualidade, variável qualitativa é uma coisa. Então,
quando a gente pensa nessa questão de ordinal, quando a gente fala de gravidade, a gente está pensando, olha, é pouco grave, é médio, é muito grave, né? Então a gente está fazendo essa relação com esse tipo de palavra, não vira número. Qualitativo não é número diretamente. Se vocês lembrarem, né, geralmente quando a gente é atendido em hospital, eles utilizam essa variável com a gente através de cores, né? Então, se você chega no hospital lá, não, eu vim aqui porque eu estava tossindo um pouco e tal, ou machuquei aqui a minha mão, aí ele vai lá e vai te colocar a cor verde, ou seja, tu vai demorar bastante no hospital para ser atendido, né? Aí tem pessoas que já chegam, né, em um estado um pouco mais complicado, e aí vou colocar o amarelo nela aqui porque ela está apresentando alguns tipos de sintomas específicos. E se a gente for colocar hoje, né, chegar hoje no hospital, falar assim, tô com dor no corpo, tô com febre, se você tossir e espirrar, eles vão te colocar o vermelho, né? Falar, opa, esse aí é perigoso pra gente, né? Sem máscara, então, né, não pode. Então, é uma maneira de colocar a questão das cores, né, como uma maneira de ordenar, né, o verde, o vermelho e o amarelo, tá bom? Variáveis quantitativas, características de uma população, né? Então, vamos transformar isso agora em número, né? A estatística ela trabalha muito bem a partir da matemática, né? Essa união entre as duas. Então, quando nós temos essa representação através de números, nós podemos fazer um tratamento mais específico, né, a respeito. Então, as discretas, aqui é muito complicado, né? É difícil a gente colocar essa noção de discreto, né? Discreto é tudo que a gente pode contar, né? A gente consegue contar é discreto, né? Essa não é uma das definições boas, não, tá? Discreto, ela tem umas definições um pouco complicadas. Entender o contínuo, entender o discreto, de uma maneira geral, tem certas dificuldades. Mas vamos pensar o seguinte: se eu consigo contar, se eu consigo pegar uma folha de papel e escrever um atrás do outro numa certa ordem, numa ordem estabelecida, você está contando, você está trabalhando com uma variável discreta, tá bom? Então, quando a gente pensa em número de cirurgias, né? Foram feitas quantas cirurgias? 10 cirurgias. Beleza, 10 cirurgias. Número de leitos em hospitais. Está sobrando 5 leitos no hospital aqui da região devido à Covid. Então você está conseguindo fazer a conta. Beleza? E cuidado, contar não quer dizer que tem que ser número inteiro, não, né? Se a gente for pegar assim, olha, o número decimal meio, né? A gente vai e pega lá, o primeiro número vai ser meio, o segundo número 1, terceiro número 1,5, 2, 2,5. Tá vendo? A gente consegue colocar como se fosse uma fila, mesmo o número sendo um número decimal, tá? Decimal ou fração. Então não tem esse cuidado, né? Ser discreto, né, não quer dizer que é um número inteiro, pode ser número decimal. A questão é que você consegue colocar a ordem nesses números e não existem, né, intervalos infinitos entre eles. Que é justamente a ideia das variáveis quantitativas contínuas. Se a gente for pensar em idade, no momento que você fala a sua idade, você acabou de falar a sua idade agora. Imagina que você conseguiu falar a sua idade com toda a precisão possível, né? Ou, na verdade, isso é impossível, mas você tentou falar a sua idade. A partir do momento que você está falando ela, você já está alguns milésimos, centésimos de segundo mais velho do que antes, né? Então você nunca consegue pegar exatamente o tempo específico no exato momento, né? O tempo ele está passando de forma muito contínua.
Muito contínuo é ótimo, né? Essa frase vocês esqueçam, tá bom? O tempo ele está sendo contínuo, né? É bem, eu acho que para mim é um maior exemplo de continuidade é o tempo, né? Onde a gente consegue perceber um pouco sobre isso. Existem agora a questão da relatividade de Einstein, aí eu vou deixar para o pessoal da física, mas isso aí é uma forma de interpretação de tempo diferente, né? Então acho que não cabe essas discussões na nossa aula. A gente vai imaginar aqui tudo passando bem normal para a gente. Nós temos a pressão arterial. Toda vez que você for medir a pressão arterial, ela pode variar de um certo quantidade mínima a uma certa quantidade máxima. E ela pode assumir qualquer valor nesse intervalo. Então, se a gente pega um intervalo, né, ela pega um intervalo aí na reta numérica que a gente clássico pra gente, né? 0 a 1, né? Intervalo de 0 a 1. Olha só, você não sabe, depois do zero vem qual número? Ninguém sabe, não tem como a gente marcar o número. Se você falar que é o 01, outra pessoa vai falar que é o 001. E antes disso tem o 0001. Então você não sabe qual é o próximo número. Não tem ordem nisso. Diferente quando a gente pensa nos números naturais, né? Você pegou lá o número 1. Qual que é o próximo número natural depois? É o número 2. Não tem nada antes disso, né? Então tem que tomar esse cuidado. A continuidade tem essa relação que você não sabe quem é o próximo, você não consegue anotar. Olha, vou contar de 0 até 1 no intervalo da reta. Aí você vai anotar o 0. Ah, contei aqui, ó. 0 vai ser o primeiro número. Qual que vai ser o segundo número? Você não sabe qual que é. Beleza. Então olha só, pensando aí no, no nosso gráfico, né? Nesse gráfico que está aqui, vamos pensar em relação o que foi apresentado, né? Então, nesse gráfico aí, o que vocês podem falar sobre as variáveis? O que vocês podem falar sobre os dados coletados? Qual é a população de estudo? Né? Como é que foi feito? Então, essas informações aí é bem importante. Mas eu gostaria de realçar uma coisa aqui. Esses dados, olha só, no título desse gráfico, ele está falando de 1950 a 2015. Então, ele só tem dados estatísticos reais até 2015, tá bom? Eu procurei um gráfico um pouco mais atual e a informação desse gráfico mais atual até 2020 ele coincidia bastante com esse aqui. Basicamente era o mesmo gráfico, só que ele não tinha essas linhas pontilhadas, né? Então eu não quis colocar a versão mais atual. Bom, então tá aqui. Temos o gráfico aí do cenário da população, no crescimento populacional, e projeções de crescimento até 2100. A gente tem uma projeção vermelha, uma projeção roxa e uma projeção verde. Cada uma tem certa característica. Bom, vamos brincar aqui com esse estilo de gráfico, né? Que condições ou que poderia levar a um crescimento no estilo vermelho? Né? O que faria com a nossa população? O que levaria a nossa população mundial a seguir um crescimento nessa linha vermelha? Né? Atualmente aí nós estamos pouco mais de 8, né? Em termos de bilhões de habitantes, né? Em 2020. Mais de 8 bilhões, se eu não me engano, pelo dado que eu tinha pegado. E o que levaria a gente chegar em 100 anos, olha só, 100 anos, chegar a exatamente não, né? A mais de 16 bilhões, ou seja, dobrar a população, né? Em 80 anos. Se nós olharmos 80 anos para trás, vamos ver aqui, ó, 2015, opa, desculpa, 2015 nós estamos ali um pouquinho abaixo de 8, né? Um pouquinho abaixo de 8. Então vamos pegar aqui 80 anos para trás, né? Na verdade aqui para frente é um pouco mais, né? 85 anos.
Então vamos pegar 85 anos para trás. Então a gente vai pegar aqui 2015, 2015 anos, a gente não vai ter, né? Mas a gente consegue verificar um pouco menos aqui. A gente tinha 2 milhões aqui em 1950. Com o passar aqui de 50 a 65 anos, nós fomos para quase 8 milhões. Se a gente jogar aqui em 2020 pela projeção que está mais certa, né? A gente foi para 8 milhões. Então é mais do que dobrar. Então, apesar desse gráfico ele estar sendo crescente de 8 para 16, o intervalo de tempo aqui é maior, né? Então a gente, o crescimento, apesar de ter um crescimento, aparentemente esse crescimento aqui está sendo um pouco menor, né? Não está sendo dobrado, né? A gente tem aqui o 8 para 16 o dobro, mas aqui a diferença de 2 para 8 é mais que o dobro, né? Então aqui nós temos uma diferença de quase 4 vezes. Então a gente está tendo um freio aqui. Mas ainda isso é na projeção alta, né? A gente tem uma projeção média e uma projeção baixa. Agora, o que levaria, né, a uma taxa aí de fertilidade pequena, né, que transformasse essa linha vermelha na nossa imagina que em 2020 exatamente fosse essa linha verde, né? Desculpa, nessa linha verde. Então, o que levaria a isso? Então, fica como exercício para vocês trabalharem, né? E repare que isso aqui tem certas características, né? Se a gente for pensar com o nosso coronavírus aí, nós temos aí o que seria na vermelho continuando o crescimento, né? Então, aqui não está aparecendo um crescimento exponencial, né? Mas é um crescimento. Já na linha roxa, uma estabilidade. E já na linha verde, um decaimento. Tá? Então, exercício para vocês. Determinar a população estudada. Qual que era a variável de estudo? Já cantei algumas das coisas aí para vocês. Qual que é o período de coleta de dados? Fazer essas observações sobre as linhas pontilhadas. Né? O que levaria, né, sobre essas linhas pontilhadas aí? O que significam elas e o que poderia acontecer para nós cairmos nessas linhas, né? Quais são os impactos dessas linhas em termos geral? Né? Vocês já estudaram dinâmica populacional? O que acontece se a gente tivesse um crescimento infinito aí seguindo aquela linha vermelha? Por fim, né? Que decisões nós poderíamos tomar com base nesse gráfico? Então esse aí fica como exercício. Peço desculpa aqui, tá faltando no referências aqui, tá faltando, mas enfim. Lembrou de procurar boas referências para fazer análise? Então, quando você for responder essas perguntas, quando estiverem olhando sobre esse crescimento populacional aí no Google aí, deem uma olhada em qual tipo de site que vocês estão trabalhando. Se você pegar uma informação no site, deixa a fonte, né? Importantíssimo, né? Tomem cuidado. Mesmo deixando a fonte, não adianta deixar a fonte de um local ruim, né? Então, não faz diferença se você pegar uma informação de uma revista, de um jornal que não tem credibilidade nenhuma, tá bom? Beleza. Então, continuando com essa ideia de dinâmica populacional, a gente está aqui com um crescimento exponencial, muito falado hoje em dia, né? Então, aqui a definição do crescimento, na população sempre aumenta, independente do tamanho, independente, né? E esse aumento depende da quantidade de pessoas que está, né, na população. Então, a partir que a população vai aumentando, cada hora vai aumentando mais ainda, né? Então, essa dependência direto é o que a gente chama de crescimento exponencial. Se a gente dobra a cada período, né? Ou seja, a gente tem uma potência na base 2. Dobrar a cada período, potência na base 2,
característica de exponencial. E não precisava nem dobrar, não. Se a população cresce a metade do que ela tinha antes, ela ainda tem uma certa periodicidade, sempre da metade, né? Então a gente tem uma potência relacionada, tá bom? A gente sabe, né, que essa natureza exponencial, ela é um pouco assustadora, né? A gente tem esse exemplo aí do coronavírus, que serve para estatística, para teoria das probabilidades, para geometria, para qualquer coisa, né, da matemática ou de outras áreas. A gente olha aquela curva, né, sempre aumentando, mas na verdade a gente sabe que uma hora, não importa, ela vai ter que dar uma quebrada, porque a natureza ela nos força isso, né? Dificilmente você vai ver um exemplo, eu desconheço, né, um exemplo de só crescimento, né, que em um certo momento não chega a ter uma certa estabilidade, tá bom? Beleza. Então aqui eu estou considerando, né, o crescimento exponencial, mas olha, e eu fiz essa observação que existem recursos limitados, né, essa questão de recurso limitado. Por exemplo, se a gente for colocando nessa questão da dinâmica populacional, a própria densidade populacional, né, a quantidade de pessoas, né, a quantidade de micro-organismos, né, isso vai sugar muito mais rápido os recursos, isso vai existir uma, uma certa disputa entre a própria população estudada, né? Automaticamente, densidade populacional altamente ligada ao segundo tópico aí, que é a disponibilidade de recurso. Você tem uma disponibilidade de recurso limitada, o aumento dessa densidade populacional, a tendência é esse recurso acabar cada vez mais rápido, né? Aí aquele exemplo, né, do crescimento populacional proposto, eu esqueci o nome da pessoa agora, né, que fez esse propósito, mas se você digitar isso no Google, vocês vão encontrar muito rápido, falando sobre o crescimento exponencial e recursos, crescimento geométrico ou exponencial da população e crescimento aritmético dos nossos recursos. Então tá aqui essas condições, a competição inter específica, ela é uma competição entre espécies, né? Então ela é uma competição, por exemplo, se você coloca colônias diferentes de bactérias para disputar uma quantidade de recursos, geralmente a tendência é uma, né? Pode ser que tenha um crescimento maior que a outra e isso acaba levando à extinção da outra, né? Se o recurso for limitado, é claro, né? De acordo, se tiver um certo balanceamento, a condição de coexistência é, é alta também, né? A gente tem esses exemplos na natureza que são exemplos muito interessantes, né? A gente tem essa ambientação, né? Um exemplo que a gente coloca é o mutualismo, né? A gente lembra lá daquele peixinho lá com tubarão, cada um beneficia o outro, né? Isso não existe uma competição entre eles, apenas o benefício. Então a coexistência entre eles é sempre possível, né? Porque nós não temos essa competição. Beleza. Como a gente colocou o crescimento exponencial, é, e a gente viu essa questão de recursos, né? Eu posso falar sobre o crescimento logístico, né? Que é justamente esse cuidado, né? Com os recursos. Então, o crescimento logístico ele tem esse cuidado com quantidade de recursos, porque se a gente for pensar, né, à medida que o recurso for diminuir, né, a tendência, né, nos nossos estudos é verificar uma diminuição na população ou uma diminuição de crescimento numa população, levando ela para uma certa estabilidade, né? É o que geralmente acontece quando a gente faz uma análise é, sobre essa parte, né? A maior parte dos modelos, né, mostram as espécies se estabilizando num certo limite.
E esse limite ele pode ser variável ou não, ele pode aumentar ao longo do tempo, ele pode diminuir ao longo do tempo também, tá bom? Ah, só um termo aqui, né? Capacidade de suporte, né? Ou capacidade de suporte é exatamente essa questão do limite, né? Desse teto do, do recurso, tá? Então, como a gente está falando geralmente, toda vez que a gente pensa em recurso, a gente tá de cara a gente imagina alimento, né? Mas não necessariamente é só alimento não, tá? Existem vários fatores. Por exemplo, clima é um suporte, né? Então, um máximo de temperatura que uma espécie sobrevive, por exemplo. Então, isso é a nossa capacidade de suporte. Então, o exercício aqui para a gente imaginar é o seguinte: em 1930, aí um cientista russo, Georgi Gauss, eu não sei a pronúncia, peço desculpa, realizou uma série de experimentos envolvendo o crescimento populacional. Então ele chegou a estudar uma espécie específica de besouro e ele colocou essas espécies em lotes, colocado em caixas distintas. Num lote ele colocou 16 gramas de comida, no outro 64. A pergunta é, e a mesma quantidade, né, em cada um, e repondo o alimento com certo período. Aí a pergunta é, o que esse cara, esse cientista russo, vai observar ao longo do tempo, né? Qual é a conclusão desse experimento, né? A gente vê que é um experimento simples, né? Que mesmo sem apresentar qualquer um resultado, né? Ainda não apresentei nada para vocês, mas a gente consegue imaginar o que vai acontecer, né? Sem surpresa nenhuma. Mas, né? E aí eu peço para vocês, né, descreverem o que vocês vão pensar sobre esse experimento. E depois a gente pode analisar aqui, ó. Eu montei aqui uma equação logística no GeoGebra para justamente descrever. Então eu vou abrir aqui para a gente terminar a nossa aula. No slide que eu enviar para vocês, vocês podem clicar e mexer nela à vontade. Bom, então olha só, o que ele vai observar é o seguinte: o crescimento vai depender da capacidade de suporte. E quem está fazendo a capacidade de suporte nesse caso? Capacidade de suporte vai ser a quantidade de alimento, tá bom? Então, olha só, ele tinha uma população, que a população era qual que ele estuda? A população de besouros. Ele que estava querendo estudar o que nessa população de besouros, né? Ele estava querendo estudar exatamente o crescimento, né? Então, aí vocês vão pensando no que a gente viu na aula de hoje. Qual é a variável? É uma variável quantitativa? É uma variável qualitativa? Tá bom? Então, beleza. O que ele percebeu? Que exatamente o crescimento dos besouros o crescimento populacional desses besouros dependeu exatamente da capacidade de suporte. Então, quando ele colocou lá uma quantidade finita de alimento numa caixa fechada, né, esses besouros, ele vai perceber exatamente isso. Ó. Aquele besouro lá, aqueles besouros que estavam com 64 gramas de comida, ele vai estar aqui, ó, crescimento logístico. Eles vão crescer até a quantidade que não tiver faltando comida, porque se faltar comida, eles vão começar a morder, então eles vão morrer, né? Então eles vão chegar num certo teto. Então a tendência de crescimento deles será essa, né? À medida que você tem uma capacidade, né, de comida menor, que nesse caso está fazendo a nossa capacidade de suporte, a gente pode abaixar aqui, ó, o que vai acontecer? Exatamente um crescimento, olha só, se você reparar, é um crescimento menor, chegando no teto, menor no sentido de mais lento, né? Na verdade, essa é o termo certo, mais lento, e chegando numa quantidade menor da nossa população aqui, que é uma característica muito comum, né? Quando a gente
for pensar, acredito que todos vocês estavam mais ou menos imaginando isso com esse exercício, tá? Então tá aqui, ó. Olha só como é que essa curva do logístico vai modificando de acordo com a quantidade de comida. Então aqui eu coloquei as funções no GeoGebra, aqui foi uma função que eu verifiquei de crescimento logístico. Numa próxima aula eu coloco qualquer função, tá bom? E a gente sabe também que existem vários fatores quando a gente está falando de estatística, quando a gente está falando de modelagem, existem vários fatores, né? Então aqui é um fator, capacidade de suporte, mas a gente pode analisar a proliferação, né, desses besouros, há quanto tempo que eles podem chegar nessa quantidade, né? E quando eu estou falando isso, eu estou falando da capacidade de crescimento. Mas olha só, quando eu mexo na capacidade de crescimento aqui, ó, olha só, se eu chegar aqui, se eu for aumentando aqui a taxa de crescimento, olha a exponencial ali, que daqui a pouquinho eu vou falar da exponencial, mas olha a logística. A estabilidade é a mesma, ele só chegou mais rápido, olha, na logística, ele só chegou lá na capacidade de suporte mais rápido. Eles se proliferam, eita, eu não vou conseguir falar não, vocês entenderam qual a palavra que eu queria, né? Ah, então eles chegaram muito rápido, né, nesse máximo aí, de uma maneira, numa velocidade enorme, né? Mas a estabilidade e a capacidade de suporte limitaram ele do mesmo jeito, né? Agora exponencial não, né? Quando a gente pensa na exponencial, o crescimento da exponencial, né? Aí vem aquele caso, né? Estou pensando em recursos ilimitados, ou seja, não existe a capacidade de suporte. Os besouros têm comida à vontade, eles não existe nenhum tipo de predador, não tem nada que atrapalhe eles, né? Então, se a gente tem uma taxa de crescimento pequena, olha lá, eles vão chegar, vão ultrapassar aqui o número devagar. Mas de acordo com essa taxa de crescimento vai aumentando, olha como ela vai crescendo e vai ficando bem inclinada, bem inclinada. Aqui está quase uma reta na nossa vertical, né? Bom, pessoal, então para hoje a parte de estatística é essa. Eu queria agradecer a vocês. Eu apresentei esse trabalho aqui. Deixa eu lembrar onde é que está aqui. Tá aqui. Eu utilizei o livro de biologia, de matemática e o livro de biologia do ensino médio, do terceiro ano, para colocar essas aplicações aqui. Para a gente fazer essa reciclagem, né, da parte de estatística. Eu peço desculpa porque qualquer coisa, de acordo com que for saindo os conteúdos, eu vou preparando uma lista de exercício para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Valeu!